nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione. Nós dependemos do Espírito Santo. Confiamos na direção do Senhor para trazer a palavra que nós precisamos. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor que realiza todas as coisas. Pai, nós confiamos em Ti. Confiamos no Teu Espírito, Senhor, dependemos de Ti. Nós não queremos, Pai, fazer as coisas não por força, não por violência, mas pelo Teu Espírito. Dependemos do Teu Espírito, dependemos da Tua unção. Por isso colocamos agora, Pai, todo pensamento cativo à obediência da Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus um ambiente propício para a unção do Senhor se manifestar. Eu declaro o nosso coração como terra fértil. Eu declaro o nosso coração como terra boa, onde a semente da palavra é lançada e onde ela possa produzir resultados, onde ela possa produzir fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Nós confiamos na Tua palavra, Senhor, nós confiamos no Teu poder, confiamos no Teu Espírito. Sabemos que é o Senhor que realiza todas as coisas. Nós damos toda a honra à Tua palavra, porque a Tua palavra ela é poderosa para nos direcionar. A Tua palavra é poderosa para nos limpar daquilo que nós precisamos, nos livrar. A Tua palavra é poderosa para nos corrigir, nos ensinar no caminho da justiça. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, nós reverenciamos a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é espírito e vida. Então nós recebemos a Sua palavra. Nós não queremos apenas um Deus distante, mas um Deus presente, um Deus que está aqui, um Deus que fala. E a Sua palavra para nós, Senhor, é autoridade. Por isso damos honra à Sua palavra. Recebemos com alegria em nosso coração a Sua palavra que será ministrada. E declaramos que ela produzirá os efeitos necessários, pois a Tua palavra mesmo diz que o Senhor vela sobre a Sua palavra para cumprir cada uma delas. E ela não volta para Ti vazia, Senhor. Antes, ela vai fazer aquilo que ela foi designada para fazer. Eu declaro esta palavra curando. Eu declaro a Tua palavra edificando, fortalecendo, levantando. Eu declaro a Tua palavra libertando pessoas. Eu declaro a Tua palavra curando emoções, curando feridas, restaurando corações. Eu declaro a Tua palavra indo, Pai, nos lugares, nos corações sedentos e trazendo respostas. Eu declaro a Tua palavra alcançando o coração dos meus irmãos, de todos aqueles, Pai, que estão ouvindo a Tua palavra com reverência. Eu declaro transformação na área que eles estão precisando. Eu declaro o Teu poder se manifestando. Nós cremos em testemunhos, Pai, da Tua palavra, que está indo nos lugares, nos corações, nas mentes, e fazendo a transformação necessária no poder do nome de Jesus. Nós cremos assim, por isso já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você recebe essa oração? Querido, eu declaro que assim seja na minha e na sua vida. Você está me ouvindo bem? Está ouvindo direitinho? Glória a Deus. Irmão, prazer ministrar a palavra de Deus. Sabe, o Senhor chamou pessoas para ministrar. Cadê as pessoas que são conquistadoras? Você está conquistando algo na sua vida? O que é que você está conquistando? Estou falando para um grupo de conquistadores. O Senhor falou que hoje aqui tem um grupo de conquistadores. Você é conquistador? Não naquele sentido maroto, né? Daquele negócio mais... Mas na pegada da conquista, daquele que vai lá e conquista e realiza as coisas que são necessárias. Pois é, essa palavra, querida, é para você hoje. Quando nós estamos aqui diante do Senhor e a gente vem ouvir a palavra do Senhor, a gente quer ouvir, queridos, a gente precisa de algo para poder dar continuidade à nossa caminhada amanhã, não é? Não é verdade? O culto, querido, ele funciona como um lugar de abastecimento, é um lugar onde você recebe. Sabe quando a gente para no posto de combustível e você manda encher o tanque, ou você manda botar um dinheiro bem grande ali de combustível, e ali você sai tranquilo, abastecido, até logo ali, porque, querido, não dá para a gente se distanciar muito tempo da palavra.
Então hoje eu declaro em nome de Jesus, você saindo daqui fortalecido, em nome de Jesus. Eu declaro que você vai sair forte, você vai sair diferente de quando você chegou, porque o Senhor, Ele realiza essas transformações na nossa vida. A palavra que Deus tem para nós hoje, querido, fala sobre a disposição para conquistar. Pois é, eu acho que é para você, porque o Senhor preparou a mensagem. A gente busca, Senhor, me diz uma palavra, o que é que o Senhor quer falar com o seu povo? E a palavra que veio para mim foi, como ministra sobre a disposição que o povo precisa para conquistar. Amém? Você está pleiteando conquistar alguma coisa nesse tempo? Eu não sei, queridos, Deus falou que é preciso a gente ter disposição para conquistar. Sabe, a primeira palavra que Deus fala com alguém que Ele chama para fazer alguma coisa é dispõe-te. Levanta-te, dispõe-te e vai em tal lugar fazer tal coisa. Você está disposto? Cadê o povo disposto do Senhor? Você sabia que Deus realiza as coisas através de nós, pessoas? E você sabia que se não houver disposição da nossa parte, Deus fica limitado para agir? A Natália, que conversa é essa de dizer que Deus fica limitado? Querido, para agir aqui na terra, Deus depende das pessoas. Ele não precisava, mas Ele achou que era necessário contar comigo e com você. Então Ele precisa da nossa disposição, tá bom? Fala assim comigo, só para efeito didático, diga: Deus precisa da minha disposição. Você está disposto a cooperar com Deus? A Bíblia diz que agora na nova aliança, nós somos cooperadores de Deus, cooperadores do Espírito. Então precisamos, queridos, vamos ouvir, vamos aprender com alguém que foi um conquistador na palavra. Que se eu falar assim de alguém conquistador na palavra, qual é a primeira pessoa que você pensa na Bíblia? Deixa eu ver, alguém que conquistou muitas coisas na Bíblia. Tem um bocado, né? Tem muitos. Tem Davi, tem um bocado de coisa. Mas, com relação ao Antigo Testamento, nós temos um que foi levantado para conquistar. Nós temos Moisés, que tirou o povo do Egito, que ele é chamado de o libertador. Se eu falar, lembra aí um libertador na Bíblia, você vai lembrar de Moisés. Ele era o libertador, ele era o chamado dele, libertar as pessoas. Mas aí você pensa, e o conquistador? Você viu que Moisés, o trabalho de Moisés foi carregar aquele povo ali no deserto, receber as leis, passar para o povo, instruir, falar, e de dia e de noite. Mas chegou a hora de entrar na terra prometida. Então levantou-se outra pessoa. Quem é essa pessoa? Josué. Josué, tem algum Josué aqui? Talvez não pelo nome, mas tem algum conquistador aqui? Pois é com você que Deus está falando. Esse conquistador. Vamos ver o que é que o Senhor quer nos ensinar com a história, querido, com a leitura de Josué. Eu não vou poder ler tudo, porque trata-se do capítulo 9, 10 e 11 de Josué, do livro de Josué. Então nós vamos apenas mencionar algumas coisas e extrair as lições que nós precisamos levar para a nossa caminhada, né? Amanhã a gente retorna para o nosso trabalho. Amanhã, diz que a nossa semana começa hoje, né? Hoje não é o primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, a gente dá o melhor ao Senhor, é a nossa primícia, é o nosso domingo, a gente vem para a igreja, a gente está com o Senhor, cultua com os irmãos, e amanhã a gente vai para o nosso trabalho, a gente vai correr a nossa carreira com o exemplo de Josué, amém? Vamos lá. Nos capítulos 9, 10 e 11, nós vemos, queridos, 3 situações diferentes, que revelam que conquistar exige uma atitude espiritual. Aí, a Natália, você está falando de conquistar o quê? Querido, você vai receber para a área que você está precisando, tá bom? Tem gente que precisa conquistar um relacionamento equilibrado,
Tem gente que precisa conquistar um nível de um ministerial que Deus já prometeu, que Deus já falou. Tem gente que precisa conquistar um outro nível de oração. Tem gente que precisa conquistar um outro nível financeiro. Tem gente que precisa conquistar um novo nível de disciplina. Enfim, você precisa partir para um novo nível. Então, a palavra é para você, porque você é um conquistador. Você é uma pessoa que está avançando, amém? Nós estamos avançando. E para avançar, querido, para sair de um lugar e ir para o outro, que é o prosperar, a gente precisa de uma atitude espiritual. Por que, Natália? Por que, querido, estou falando com pessoas espirituais? Nós somos espirituais. Nós não somos carnais. Nós não somos mais naturais. Nós somos seres espirituais. Então, tudo que nós fazemos é espiritual. Você sabia disso? A não ser que você viva no nível da carnalidade, você é um ser espiritual. Só se você pender para as coisas da carne. Mas a não ser isso, você é espiritual. E tudo que nós fazemos agora é espiritual. Então diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro nesse corpo. Então você conduz o seu corpo. Você é espírito, eu estou falando com você. Você é espírito, conduz o seu corpo e renova a sua mente. E renova a sua alma, e renova a sua mentalidade. Vamos renovar nossa mentalidade? Junto com Josué, o nosso conquistador. Então, querido, se nós somos espirituais, nós precisamos entender que para conquistar na nossa vida hoje, nós não podemos ter outra atitude que não seja espiritual. As nossas armas têm que ser armas espirituais. A nossa postura tem que ser uma postura espiritual. Não podemos querer viver a vida espiritual no modo natural. Não vai dar certo. Vai ficar infrutífero, vai ficar capenga, vai ficar manco, vai ficar uma coisa desencontrada. Precisamos aprender. Então o que é que Deus faz? Ele reúne a gente, Ele fala conosco aspectos espirituais para a gente entender como é que nós vamos vencer a nossa batalha. Eu não sei se você já leu, mas aqui no capítulo 9 vai falar quando Josué entrou na terra prometida e ele precisava agora conquistar aquelas terras. Vocês se lembram que Deus disse, ei, eu estou levando vocês para a terra de Canaã, a terra é de vocês. Quem lembra disso? A terra é de vocês, eu dei a vocês. Teve uma garotada que não entrou, porque não acreditou. Na hora de entrar e tomar posse, eles retrocederam, tem gigante. Mas aí aqueles que não viram a oportunidade e reclamaram, ficaram rodando no deserto, morreram no deserto, não entraram. Mas aqui estou falando daqueles outros de 20 anos para baixo que conquistaram e chegaram lá e agora entraram. E Josué foi levantado para conduzir esse povo. E ele disse assim, agora pronto, entrem e conquistem a terra, tomem posse. Não sei se vocês já entenderam a questão do tomar posse. Eu me lembro muito, eu quero fazer aqui uma comparação. Quando a gente é no concurso público, você passou naquela vaga, aquela vaga é sua. Mas se você não comparecer e tomar posse e dizer, é meu trabalho, eu me apresentei aqui, aqui estou, o trabalho é meu, e começar a trabalhar, aquela oportunidade passa, não é assim? Então aquele povo precisava entrar na terra e precisava tomar posse, se apossar, conquistar aquela terra. E aquilo que o Senhor falou para você, aquilo que Ele deu para você, que Ele já prometeu, Ele quer que você diga, Senhor, eu tomo posse e eu vou lá conquistar aquilo que o Senhor disse que é meu. Ou o que é seu, ou o que o Senhor está fazendo. Porque vocês veem que no capítulo 9, que nós não vamos ler tudo porque a história é longa, o Senhor disse assim, a terra é de vocês, entrem em conquista, não deixe ninguém vivo, matem todos. Por que Deus estava fazendo aquilo? Porque aquelas nações que moravam naquela terra eram nações pagãs, tudo que elas faziam não era para agradar a Deus. Eles adoravam deuses estranhos, eles viviam de um modo estranho, eles viviam de um modo que não honrava o Senhor, não conhecia, e o Senhor dispersou uma nação, ou várias nações, para dar a um povo que Ele escolheu. Tome, é para vocês. Então eu estou falando com pessoas que Deus foi lá no mundo, tirou você do mundo,
alcançou e você tirou das garras de Satanás e disse: pronto, agora eu quero você no reino, é seu, conquiste essa vida aqui. Essa vida que nós estamos vivendo agora com Jesus, ela precisa ser conquistada, queridos. Natália, mas a salvação não é por obras. A salvação não é por obras, é pela graça, né? A salvação é pela fé, né? Que nós temos na obra consumada de Cristo Jesus. Mas tem atividades para fazer. Nós precisamos conquistar essa posição. Nós estamos no caminho para a Canaã celestial. Então nós temos coisas para realizar. E sabe do que mais? Estamos em Senhor do Bonfim, nos situando no aspecto natural. Estamos em Senhor do Bonfim, no ano determinado, e o Senhor chamou a mim e a você para esse tempo aqui nesse lugar. Então você não está aqui ouvindo uma mensagem por acaso, você está aqui porque você é um povo que Deus escolheu, que Deus chamou. E aí, assim como essa história, nós vamos ver que Deus está fazendo comigo e com você hoje aqui. O Senhor nos enviou para uma cidade, disse para nós conquistarmos essa cidade. O Senhor disse: eu já dei essa cidade para vocês. Vocês precisam pregar a palavra, libertar as pessoas, ajudar as pessoas. E aqui estamos, querido, fazendo isso. E como é que nós vamos fazer cada uma dessas? Hoje nós vamos aprender com Josué os princípios, 3 princípios poderosos para nós levarmos para a nossa jornada, tá bom? No capítulo 9, nós vamos ler, eu vou ler só para situar você. Se você trouxe a sua Bíblia, leia comigo o início do capítulo 9 de Josué, onde vamos ver os gibeonitas. Diz assim, Josué, capítulo 9, no versículo 1, começando, diz assim: e sucedeu que, eu vou ler na outra versão, porque a linguagem é melhor. Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito a Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velha e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento de Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir a vocês, façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois, se for o caso, não poderemos fazer tratado algum com vocês. E eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué: de onde vieram? E eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus, a leste do Jordão: Seom, o rei de Esbom, e Og, o rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa, vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Esses pães haviam acabado de sair do forno quando partirmos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando nós as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. E sabe o que aconteceu?
Josué disse: tá bom, vamos fazer um tratado com vocês. Já que vocês vêm de tão distante, já que vocês não moram aqui perto, vamos fazer um tratado com vocês. Vocês sabem que fazer uma aliança era: tudo que é seu agora é nosso. Fazer uma aliança é: a gente não destrói você, a gente não acaba com você, nós estamos entrando nessa terra para conquistar. E quem não estiver conosco vai ser dizimado. Ele disse: não, faça uma aliança conosco. Só que era fingimento. Só que era uma artimanha, era uma mentira. Eles moravam ali a mais ou menos 30 quilômetros. E eles pegaram roupas velhas, pães velhos e vieram, se aproximaram deles e disseram, contaram essa mentira. E sabe, os israelitas junto com Josué acreditaram e fizeram uma aliança com ele. Quando fizeram uma aliança, descobriram, se você continuar lendo, você vai ver que eles descobriram que eles moravam exatamente ali nas redondezas. E agora que já tinham feito aliança, não, a gente não pode desfazer. Agora vamos ter que arcar com o prejuízo. E aí, queridos, Deus se agradou dos princípios que Josué e os israelitas carregavam, de dizer assim: não, se a gente fez uma aliança, agora vamos arcar com as consequências. Se a gente fez uma aliança dizendo que tudo que era nosso agora era dele, então agora nós somos o mesmo povo. Já que eles mentiram, vocês agora vão servir o povo de Israel. Vocês vão ser aqueles que vão carregar as lenhas, vão carregar a água para os sacrifícios. Vocês vão trabalhar para nós, porque vocês mentiram. Mas agora estão no nosso grupo, é da nossa família, agora não tem mais o que fazer. Queridos, aqui traz um princípio para nós. Para conquistarmos na nossa vida, nós precisamos de integridade. Se você diz a sua palavra que vai fazer, querido. Se você diz: Senhor, conta conosco, o Senhor vai ser assim. Os princípios de Deus são inegociáveis. Se a gente negocia princípio para poder se dar bem ou para conquistar na nossa vida, queridos, isso vai ruir tudo que a gente for edificar. Não se edifica descumprindo os princípios estabelecidos por Deus. Você sabe mais do que eu que não vai se sustentar. Uma vida estabelecida fora dos princípios da palavra, uma hora vai acabar, vai desabar. Um casamento com mentira, ele não vai se sustentar. Uma aliança, um negócio que você faz, uma parceria, uma sociedade, querida, ela precisa ter princípios para se sustentar. Se você é um conquistador, se você está aqui nessa terra para conquistar, você precisa entender que os princípios inegociáveis da vida cristã, eles precisam ser a sua sustentação. Amém? Quem está recebendo? Porque, querido, se você for chamado para conquistar, se você é o conquistador, se nós somos os conquistadores, se Deus está conquistando as pessoas, se Deus está salvando as pessoas e trazendo para a igreja, se, querido, uma das coisas que a gente precisa sustentar são os princípios. Fala comigo: integridade. Integridade, queridos, na palavra, integridade no que a gente diz, integridade com os princípios eternos de Deus. Integridade é ser inteiro. Se a gente fala a verdade hoje, mas amanhã, para poder se dar bem, para pagar menos, ou para não ser multado, ou para a gente fala uma mentira, queridos, a gente não é íntegro. A gente precisa aprender os princípios eternos. Deus viu que Josué não consultou a ele para perguntar: Senhor, esse povo está falando a verdade ou está falando mentira? Ele confiou apenas na capacidade. Foram olhar as roupas, olharam os pães embolorados, olharam as roupas envelhecidas, os sapatos, as sandálias gastas, mas não perguntaram a Deus. Confiaram apenas no aspecto natural. Ei, eu e você, cristão, eu e você, crente, eu e você, conquistador das coisas do Senhor, o Senhor está realizando essas coisas através de mim e de você. Aquilo que Deus está fazendo em Bonfim é através dos crentes, é através dos cristãos. E os princípios, querido, nós precisamos entender, são inegociáveis. Fala comigo: são inegociáveis. Não se negocia, não. Assim, se você me der uma vantagem, você deixa de pagar tal coisa e assim a gente faz negócio. Não, querido, nós não somos esse povo, amém?
nós vemos que Deus se agradou de Josué, porque permaneceram, disseram assim, a gente até foi negligente em não consultar o Senhor, mas já que a gente deu a palavra, agora Ele é nosso povo. E sabe o que mais? Você vai ver aqui logo adiante, que o rei de Gibeon, que mandou esse povo, entrou em guerra. Os outros ficaram sabendo que Gibeon tinha mandado esses para querer se salvar. Disseram, eles estão querendo se safar, então vamos lá, vamos lutar contra Gibeon. E aí o rei de Gibeon pediu ajuda a Josué. Disse, Josué, os reis estão querendo vir contra mim. Aí Josué foi perguntar ao Senhor, e aí, Senhor, o que é que eu faço? Jesus disse, vá guerrear com eles por Gibeon. Você não fez uma associação com eles? Então agora ele é povo nosso também. Pois Josué pegou o povo dele, os homens de guerra, e foram para Gibeon lutar contra os que queriam acabar com ele. Olha que princípio poderoso. Ele podia ter pensado assim, rapaz, esses caras mentiram para a gente dizendo que era de longe, para só se salvar, e agora eles pedem ajuda, porque tem gente vindo lutar contra eles, pedem ajuda para a gente, mas já tinham feito aliança, disse, agora vamos lá. Nós vamos lutar. O Senhor disse, vá, não tenha medo dele, lute com Gibeon, lute com o rei dele. E sabe, ele disse, eu já entreguei esse povo nas suas mãos, Josué, não tenha medo deles, vá. E Josué passou a noite todinha, queridos, caminhando, porque eram 30 quilômetros mais ou menos. E sabe o que mais? Eles guerrearam e acabaram com aquele povo que foi contra Gibeon. E Gibeon agora tem um aliado poderoso. Tinha aliado nada mais, nada menos com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque quando ele fez uma aliança com Josué e Israel, ele estava se associando com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Queridos, em quem você tem confiado para fazer aliança? Em quem você tem confiado para conquistar? Quando você vai fazer seus negócios, quando você vai resolver suas coisas, quando você vai empreender esforços para alguma coisa, em quem você confia? Não, Natália, eu confio em Deus. Você confia em Deus? Busca a Deus? Espera a resposta de Deus? Ou você vai apenas no natural? Diz, não, fulano de tal, hoje é de confiança, eu confio. Não, fulano, queridos, a gente não tem como saber, nós precisamos do discernimento. Fala comigo, discernimento. Discernimento espiritual, querido. Porque agora nós temos a aliança, nós somos espirituais. E nós não podemos fazer as coisas só no natural. Olhei, verifiquei, consultei ali na internet. Parece que é verdadeiro. Vou fazer uma aliança, vou começar um casamento, vou começar um namoro, vou começar um negócio, uma sociedade. Eu vou comprar esse negócio, eu vou investir nisso. Sem pedir a autorização do Senhor, sem pedir ao Senhor os conselhos necessários, não façamos isso, amém? Então, o primeiro princípio que nós estamos aprendendo hoje com um conquistador, a primeira lição é que conquistar, querido, exige vigilância espiritual. Fala comigo, vigilância espiritual. Mas a Natália, está apressado, diz que se eu não assinar logo esse documento, se eu não comprar logo, outra pessoa chega, ei querido, nós nunca vamos perder por esperar no Senhor, nós nunca vamos perder. O Senhor vai dar a resposta, Ele sabe que você precisa de uma resposta, se você buscar a Ele, confiar nele e aguardar nele, Ele vai trazer a resposta. Então nós vemos aqui que Josué, ele pereceu, ele sofreu, foi enganado, porque não consultou. Olha o que diz em Josué 9,14, você está lá no 14? Diz assim, então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Eles só foram olhar as coisas, olharam as mochilas dele, olharam as roupas e disseram, rapaz, é verdade, as roupas estão gastas, o chinelo está gasto. Ei, queridos, olha que coisa interessante. Os gibeonitas, eles enganaram Israel, fingindo ser viajante de terra distante. Aqui está o problema. Israel tinha experiência, tinha líder, tinha vitória recente, mas falhou em consultar a Deus. Então, o que é que isso ensina para a gente? Que muitas derrotas espirituais
elas não acontecem por falta de poder, elas acontecem por falta de consultar a Deus. Pois nem tudo que parece humilde é verdadeiro. Amém, gente? Nem tudo que parece correto verdadeiramente o é. Isso aqui é poderoso, porque eu vejo gente procurando resposta dentro das igrejas. Eu fui lá, tinha um irmão, era uma bênção, estava lá, vou namorar. Mas a pessoa ainda às vezes nem foi tratada, querido. É uma peça que está lá para ser lapidada. O Senhor vai tratar, o Senhor vai, lapidar aquela pedra. E às vezes a gente vê muita gente sofrendo por tomar decisões precipitadas, sem esperar necessariamente a confirmação do Senhor. Negócios que são realizados apenas na aparência ou no lucro rápido, queridos. O Senhor está querendo falar com pessoas que estão indo conquistar, realizar coisas nessa cidade, e que você precisa considerar o conselho do Senhor. Amém? Então, primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que conquistar exige discernimento espiritual. Repete comigo. Vamos lá? Conquistar, vixe misericórdia, exige discernimento espiritual. Discernir, querido, discernir é no espírito. Se fosse para ser nos olhos, no que eu estou vendo, no que eu estou entendendo, eles teriam se dado bem. Não é só aqui no que eu vejo naturalmente, é no discernimento espiritual. Sabe por que eu coloco minha mão aqui? Porque o discernimento é no espírito, dentro do nosso verdadeiro ser, que está dentro de nosso corpo, que está em nós. Porque somos um espírito, que temos uma alma, um entendimento, umas emoções, e que moramos nesse corpo. Esse corpo carrega o nosso verdadeiro ser. Quando você olha para mim, você vê o meu corpo, mas você não vê minha alma e você não vê o meu espírito. Tanto é que, quando alguém morre, dizem: encontraram o corpo do fulano de tal. E cadê o fulano de tal? O espírito do fulano de tal está em algum lugar. Aqui está o corpo. Por quê? Porque somos um espírito, vamos viver eternamente. Agora, durante este tempo, para realizar essas ações aqui na terra que o Senhor quer realizar, colocou-nos num corpo. Precisamos desse corpo. Agora, o discernimento, ele é no espírito. Não adianta a gente ficar inventando, querido, achar que vai entender o discernimento só com a nossa mente. Precisamos ouvir o Espírito lá dentro, aquela voz mansa e suave. É um discernimento, é uma certeza que você tem por dentro. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Porque, querido, nós precisamos entender que para não sermos enganados, para realizarmos as conquistas que o Senhor quer fazer através de mim e de você, nós precisamos primeiro de discernimento espiritual. Então, a primeira coisa que nós estamos aprendendo da lição de Josué no capítulo 9, que Josué foi enganado por um povo que chegou dizendo que era assim, assim. Quando ele viu, era tudo mentira. E ele vai entender, ele trazer para nós esse princípio. A primeira lição: conquistar exige vigilância espiritual. Amém? Vamos ver então o que é que no capítulo 10 nós podemos ter de lição. Aqui no capítulo 10 a gente vai ver que as coisas foram se aumentando. Gibeão, a cidade é sitiada. 5 reis agora se colocam para vir lutar com eles. Depois você vai ler em casa, porque é bem interessante. Depois você vai entender o todo. Mas pega os princípios. Se você pegar as 3 lições, você vai chegar em casa, você vai tirar muito mais aprendizado. Amém? A segunda lição, vamos lá. Josué capítulo 10. Nós vamos ver aqui que ele foi, depois da aliança com Gibeão, 5 reis se levantaram contra aquela cidade. Gibeão pede socorro a Josué, e Josué poderia pensar: eles nos enganaram, agora eles que resolvam. Mas ele decidiu agir. A Bíblia diz que ele marchou a noite toda. Isso revela o que? Disposição. A Bíblia diz que ele marchou a noite toda. Marchou a noite toda. Ele marchou, querido, a noite toda para ir lutar com Gibeão.
Porque com o rei de lá, porque ele era disposto. Fala comigo, disposição. Querido, disposição é um elemento essencial para quem quer conquistar as coisas que o Senhor tem para realizar. Com quem o Senhor pode contar? Senhor, conta comigo. Ó, eis-me aqui. Pois é, se Ele disser, vá a tal lugar, realizar tal coisa, e você precisa caminhar a noite todinha, e você nem para, você está disposto, porque você sabe, tem um inimigo chegando e você corre, e você vai. Ele era disposto. Então, disposição é algo que não pode faltar para os conquistadores do Senhor. Assim como Josué, que pegou a equipe dele e foi, e marchou a noite inteira, conforme você pode ler lá em Josué 10, no versículo 9, revela o que? Disposição. Ele não foi devagar, ele não foi descansando, ele foi em disparada, ele marchou a noite toda. E sabe o que foi que Deus fez? Vamos ler, para você ficar muito inspirado. Aqui ó, no versículo 9, vamos lá. Josué socorre Gibeão, vamos lá. Enviaram, pois, eu estou no versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo... Eu vou voltar para outra versão, para ficar fácil, desculpa. No 6, né? Aqui diz assim: os homens de Gibeão enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Diz, não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeão. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeão. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras e granizo que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. Olha que coisa interessante, queridos. Continuando, no dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado nos livros de Jacá? Ei, deixa eu mostrar uma coisa interessante para você sobre o princípio da disposição. Alguém disposto vai fazer com que o céu se mova em seu favor. Queridos, tamanha disposição de Josué com seu exército. Ei, ele não estava indo só lutar por uma coisa que ele estava conquistando, ele estava indo acudir o rei de Gibeon. E aqueles outros 5 reis inimigos estavam vindo para atacar Gibeon, e eles disseram, vamos nos unir. Ele foi a noite toda disposto, caminhou, cavalgou a noite toda, e sabe o que mais? Orou, dizendo, se ficar de noite vai ficar complicado para a gente pegar o inimigo, então sol, eu dou uma ordem a você, fique parado aí até que a gente derrote esses inimigos tudinho. E sabe o que foi que aconteceu? O sol parou. Um evento, uma coisa milagrosa aconteceu, a lua ficou no seu lugar e o sol teve que parar, porque Deus estava lutando a luta de Josué, junto com aquele povo. Por quê? Porque encontrou alguém disposto. Queridos, ele não disse, vamos, se Deus parar o sol a gente vai. Eles foram, eles estavam dispostos, eles estavam animados, dispostos, sabendo o que tinham que fazer. E o milagre aconteceu durante o processo.
Se a gente ficar olhando, se o tempo melhorar, a gente vai. Se as coisas estiverem favoráveis, a gente vai. Queridos, assim não teremos conquistas. Amém? Cadê o povo conquistador dessa cidade? Você é um conquistador, querido. Você é alguém que está lutando as lutas do Senhor. Ei, não se veja como alguém incapaz. Você está aqui, você tem o Senhor como primeiro na sua vida. Primeiro o reino de Deus. Se primeiro para você é o reino de Deus, você está lutando as lutas do Senhor. Você está sonhando os sonhos de Deus. Quem está sonhando os sonhos de Deus? Nós estamos sonhando os sonhos de Deus, queridos. Porque nós estamos aqui pregando a palavra, nós estamos aqui focados em libertar pessoas. Toda vez que a gente prega a palavra, que a gente atende pessoas, que ensina os princípios da palavra de Deus para essas pessoas praticarem, nós estamos lutando as lutas do Senhor. Ou você acha que não tem inimigo impedindo você de conhecer a palavra? Você acha que não tem inimigo impedindo você de ter um relacionamento bem sucedido? Ou você acha que não tem inimigo lutando dia e noite para que você não seja bem sucedido financeiramente? Ou você acha que não tem inimigos maléficos, demônios, espíritos, hostes espirituais, legiões empenhadas, queridos, em fazer você perder todas as batalhas? Você acha que não tem inimigo querendo colocar enfermidade em você? Você acha que todo dia não tem demônio que se levanta para colocar empecilhos, impedimentos para que você possa prosperar no caminho do Senhor? Para que você não congregue, para que você não sirva, para que você não desenvolva os dons e os talentos que Deus me deu? Você acha que não tem inimigo, querido? Tem muito inimigo, tem um inferno inteirinho. Só que quando você entende quem é que está com você, você se torna um conquistador como esse. E o Senhor diga, não tenha medo deles, porque eu estou com você. Por que que você não tem medo, querido? Porque você sabe quem é que está com você. É ou não é, queridos? Então atente para o que o Senhor está falando. Atente-se para o que o Senhor está dizendo. As lutas que você está lutando aí no seu dia a dia, as lutas que você está enfrentando, todas elas, queridos, existem inúmeros demônios que se levantam para colocar dificuldade na sua vida. Na minha vida eles não entram. Entram, queridos. Eles vêm, eles não vão possuir o seu corpo, mas eles estão o tempo todo querendo nos impedir de ter a vida que Deus planejou para mim e para você. Agora aqui estão as pessoas que sabem que tem um inimigo. Porque, querido, uma coisa é você ser pego de surpresa. Outra coisa é você saber, eu tenho um inimigo e ele não brinca. Ele veio matar, roubar e destruir. Então você já se posiciona. Então você não vacila na sua vida. Você não quebra princípio. Então você entende, eu, junto com o Senhor e todos os exércitos de anjos, somos maiores e mais poderosos do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está lutando comigo do que o que está no mundo. Se você não souber disso, querido, você vai perder. Mas eu estou falando com um povo que sabe. Você sabe, não sabe que tem um inimigo? Você sabe que tem um inimigo, mas esse inimigo já é derrotado. E que agora o trabalho dele é só querer te convencer, fazer zoada na sua cabeça, zoada nos seus ouvidos. Ele vai zoar muito para querer deixar você perturbado, querido, mas você tem que entender, as minhas armas não são as armas carnais, são armas poderosas em Deus. Então, se você é o povo que Deus quer contar, queridos, para conquistar essa cidade, para libertar as pessoas. Quantos casamentos você conhece que foram destruídos por causa de coisas malignas que entraram? Natália, meu casamento não foi o inferno. Foi. Quem destrói é o inferno. Quem destrói é o diabo. Deus não destrói casamento. Deus não bota doença. Quantas pessoas você conhece que estão com diagnósticos rolando em cima de uma cama, que famílias inteiras estão presas por causa de alguém com um diagnóstico? Famílias inteiras que têm que se articular para dar conta de uma pessoa doente, que ocupa 1, 2, 3 da família. Quantos você conhece? É o diabo que está fazendo isso. Agora, nós fomos chamados para libertar pessoas, porque o Senhor Jesus disse,
quando ele esteve na terra, ele chamou a mim e a você para você ir libertar pessoas. Vá no meu nome, coloque as mãos, mande a doença sair. Vá no meu nome, expulse os demônios. Vá no meu nome, perdoe, libere perdão, porque onde você perdoa, ali você acaba com a festa do diabo. Onde você perdoa, onde você libera perdão, aonde você acalma, aonde você ora, aonde você intercede, ali você acaba com a festa do inferno. Então é com você que eu estou falando, você que foi chamado para modificar essa cidade e modificar as famílias. Na família onde você está tem confusão, pois você foi chamado para ser a resposta. Você é a resposta naquela família. Você é a pessoa que vai dizer assim, não, eu estou numa missão do Senhor. Você acha que você nasceu e foi salvo em Cristo Jesus para fazer o que aqui nessa terra? Só para dizer que é crente? Não, você está lutando a luta do Senhor. O Senhor conta com você, o Senhor conta comigo. Para que naquele ambiente onde você está, você estabeleça o reino de Deus e diga, aqui não, Satanás. Oh, queridos, essa é uma mensagem poderosa. De conquistar num lugar, num mundo onde jaz o maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Não fica, querido, escandalizado. Meu Deus, olha o que o mundo está fazendo. É natural. O mundo jaz no maligno. Agora nós fomos chamados para ser diferentes. Para ser uma resposta, queridos. Nós somos resposta. Então eu estou falando com conquistadores. Você vai conquistar um, e você vai conquistar mais um, e você vai alcançando, e você vai conquistando, e você vai adentrando o inferno. A gente não vai recuando contra as coisas do inferno não, querido. Senão Deus diria para a gente se isolar nas cavernas. Deus diria para a gente se isolar numa bolha crente, numa bolha evangélica. Não, nós fomos chamados para ir e influenciar lá, para conquistar o povo para o Senhor. Amém, gente? Você se sente um conquistador? Querido, veja se você é um conquistador, porque Deus está com você. Você fez uma aliança com o Senhor Jesus? Todo mundo aqui tem uma aliança com Jesus? Se você tem uma aliança com Jesus, agora o reino de Deus veio para dentro de você. Então agora você e o céu que está dentro do seu espírito nascido de novo, agora vocês são maioria contra o inferno. Não importa, querido, qual seja a circunstância, vá. Não tenha medo, como o Senhor disse para Josué. Não tenha medo deles. Foi o quê? É para você ter dó do diabo, dos demônios, e chega lá, ô seu demônio, licença, viu? Assim, com favor, vá saindo, vá seu demônio, vá. Não é assim que se fala com demônio, querido. Sabe o que era que Deus dizia para os inimigos? Mate todos. Homem, mulher, menino, destrua tudo, tudo. Acaba com tudo. A gente está sendo muito complacente com o diabo. Eu não falo sobre ser ignorante e nem ser mal educado. Mas eu falo, querido, de você se posicionar como um guerreiro que você foi chamado para ser. Se você não se posicionar, o diabo ele vai tripudiar sobre o povo de Deus. Eu não aceito isso, querido, eu não aceito. E eu estou chamando você para se posicionar diferente. Você é um conquistador. Você foi chamado para conquistar, para adentrar, para conquistar pessoas para o Senhor e mudar situações. Amém? Eu estou falando com você, querido. Recebe essa palavra, você está recebendo? Abre, querido, o seu coração. Sabe o que o Senhor me mostrou? O Senhor me mostrou no Espírito que nós estamos avançando, tomando conta dessa cidade. Sabe, aqui na Bíblia de Estudo, depois você pode olhar se quiser, tem um mapa das cidades que Josué foi conquistando e tomando, conquistando e estabelecendo o reino de Deus lá. Era a luta do Senhor. A Bíblia diz, a luta do Senhor, as guerras do Senhor, as conquistas do Senhor, e o Senhor ia ganhando território, e mais outra cidade, e outra cidade, e outra cidade, e assim, quando você vê no capítulo 11, a Bíblia diz que eles conquistaram Canaã. Nós estamos aqui, queridos, para conquistar uma família, outra família, outra família, mais uma família, outra família. E sabe o que acontece?
Senhor do Bonfim sendo liberta para a glória do Senhor. Senhor do Bonfim sendo alcançada com a palavra que liberta. Senhor do Bonfim sendo instruída pelo Senhor e dizendo: se convertam, venham para o Senhor, essa terra será destruída. Ei, o Senhor está salvando, Ele está com um período aberto. Você não tem uma aliança com Jesus, venha, você aceite Jesus. E as pessoas sendo alcançadas, e sabe o que mais? Quando o Senhor vier buscar a igreja, Ele vai recompensar você. Ele vai recompensar porque você está lutando a luta de Deus. Você está lutando a luta do Senhor. Você está libertando as pessoas. Ei, querido, Deus se importa com as pessoas. Tem pessoas clamando. Tem pessoas pedindo: meu Deus, quem pode me ajudar? Elas estão indo nos santos, nas rezadeiras. Elas estão fazendo aliança com todo tipo de situação, porque elas querem solução. Elas só não conhecem o Deus verdadeiro. Mas eu e você conhecemos o Deus verdadeiro. E você pode não ficar calado, você não pode ficar calado, como se não soubesse do Deus verdadeiro que você carrega. E você vai dizer: eu conheço a resposta, eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu conheço quem? Jesus. Aonde Ele está? Está comigo, eu posso te ensinar. Olha, a palavra diz isso e isso. Ele já perdoou os teus pecados, Ele já limpou todas as tuas culpas. Se você fizer uma aliança com o Senhor Jesus, Ele já fez uma aliança com Deus. E se você aceita os termos da aliança de Jesus, agora você está dentro, você é do reino de Deus e o inimigo não pode lhe tocar mais. Amém, gente? Vocês se animam com isso? Porque, querido, isso é poderoso. A vida que nós temos é uma vida poderosa. Você é um poderoso? Você é um poderoso, querido. Se você é crente, não é um coitadinho. Você é o povo de Deus. Esse povo que Deus dizia: vai lá, destrói todos eles, porque eu estou com você. O Senhor diz quantas vezes para você: eu estou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Vá, não tenha medo, vá para cima, conquiste. Ei, você é livre para conquistar. Você é livre em Deus para avançar. Avança, querido, do ponto que você está. Avance, querido, avance. Não tenha medo, realize, comece, vá, avance. Cumpra aquilo que Deus chamou você para fazer. Não retroceda, porque quem retrocede é porque não confia. Você tem que avançar. Deus está falando: avance, avance, não tenha medo, não se acovarde, conquiste, vá para cima, é seu, o Senhor está com você. Não tenha medo deles. Eles podem fazer barulho, eles podem fazer aliança, mas não tenha medo. De pessoas que falam com arrogância, de pessoas que vão para cima, eles estão influenciados por demônios, querido. Não tenha medo deles. Maior é o que está com você do que quem está lá no mundo. Aleluia! Então, o segundo princípio que nós aprendemos com Josué, aqui, ele marchou a noite toda, que milagres acompanham quem está em movimento, quem está disposto, quem está disponível. O milagre só aconteceu quando ele estava lutando e ele viu: não vai dar para derrotar tudo até o sol se pôr. Então, sol, se aquiete aí, não vai se pôr agora. E a Bíblia diz, e você sabe pela ciência, você pode procurar lá no Google, por que tem os 365 dias? Temos uma diferença de um dia que o sol teve que parar por causa da luta de Josué, que precisava conquistar. E como não tinha outro recurso, hoje é diferente, as guerras, elas são de controle remoto. Mas naquele tempo, a luta era no corpo a corpo. Então precisava do sol, precisava de claridade. Eles precisavam daquele ambiente. Ele disse: sol, pare agora, porque nós precisamos continuar. E sabe o que Deus fez? Cooperou com a necessidade de Josué. O que é que você precisa, querido? O que é que você precisa que Deus faça? Se movimente, vá para cima. E quando você estiver dentro da situação, diga: Senhor, eu estou lutando a tua luta. Aqui, Senhor, estou precisando disso. E Deus, querido, Ele é poderoso para ir para cima junto com você. E não deixar você ser envergonhado. Ele não vai deixar você ser derrotado. Amém? Cadê os conquistadores dessa terra?
O Senhor conta com você, querido. É você que foi chamado para conquistar. Não tenha medo. Não tenha medo. É a segunda lição que nós aprendemos com Josué. Agora a terceira está lá no 11. Vamos rapidamente para o 11, para a gente não correr contra o tempo. Vou pedir para o tempo parar, vou pedir para o relógio parar, né? No 11, nós vemos no 6, vamos lá no versículo 6. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Fala comigo, diversos. Ei, a sua vitória não é só numa área não é só na área da saúde, querida, em diversas áreas. É na área da saúde, é na área das finanças, é na área dos relacionamentos. É em todas as áreas, querido, que você precisar. Você tem o socorro dos céus. Diversos reis se levantaram contra Josué, todos ele venceu, porque Deus disse: não tenha medo, eu estou com você, vá para cima deles, destrua eles, vá para cima, querido, não tenha medo, não tenha medo de nada. Medo era o que nós estávamos quando éramos escravos do diabo, era medo. Primeira coisa, quando eles pecaram, foi medo. Não tenha medo. Ai, medo de dar errado, não tenha medo. Ah, tenho medo do que vão falar, não tenha medo, porque o perfeito amor agora de Deus em você lança fora todo medo. Então todo medo agora está lançado fora na nossa vida. Não tenha medo, vá para cima, vá para cima, vá para cima deles. Eu não sei o que é, mas Deus está falando com alguém aqui. Vá para cima, não tenha medo. Se você pediu resposta ao Senhor, aí está a resposta. Não tenha medo, vá para cima, não tenha medo deles. Amém? No 6 diz assim: e disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás. É melhor ir para outra versão. 11:6. Josué 11:6. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está instruindo você, pegue isso pelo Espírito, não se distraia, pegue isso pelo Espírito. Você não deve dar tempo para o inimigo se preparar, seja rápido para agir. O Josué recebia a instrução e ele ia para cima, ele recebia a instrução e ia para cima. Sabe o que acontecia? Ele atacava de surpresa. Alguém precisa ouvir isso. Não dá tempo, querido, não deixa aquela coisa difícil, demora a pedir perdão, e não perdoa, e não sei quanto tempo, e o diabo pintando e bordando, arrastando correntes. Seja rápido. Pecou, seja rápido para se arrepender. Não fica dando terreno e tempo para o diabo. Seja rápido para agir. A instrução do Senhor, você recebeu a instrução, corra e faça. É o princípio da vitória. Pega o inimigo de surpresa. O inimigo já estava armando a situação. Porque eu não sei se você sabe, mas o seu e o meu inimigo, o diabo e os demônios tudinho, eles vão apresentar acusação diante de Deus. Eles vão dizer: seu filho lá, que você pagou o preço por ele, que diz que é crente, olha lá o que ele está fazendo. Antes de o diabo chegar lá, chegue primeiro. Pai, eu reconheço que pequei. Eu reconheço que errei. Senhor, olha, fez isso. Ei, ele não vai te lançar fora, querido. Em 1 João ele diz: filhinhos, eu digo isso para que não peque. Mas se você pecar, você tem um advogado, é Jesus Cristo. E ele é fiel para te perdoar, te limpar de toda injustiça e te colocar de pé, como se nunca tivesse pecado antes. Para que ficar demorando, queridos?
dando tempo de o diabo botar uma enfermidade, dando tempo de o diabo trazer confusão, dando tempo de coisas terríveis acontecerem. Para quê? Se posicione rápido, seja diligente. Porque você tem um Deus que é poderoso. Ele conhece. É porque eu errei, não sou digno. Ei, Ele sabe que não é digno, mas Jesus foi digno. Jesus pagou o preço por você. Não é por você, é por causa de Jesus. É Jesus, foi Jesus que foi perfeito na nossa vida. Amém? Amém? Você recebe essa instrução? Seja rápido para agir. Teve a direção, eu recebo também essa direção, Senhor. Rápida para responder à ordem do Senhor. Aleluia. Então essa é a terceira lição e última, que conquistar exige perseverança até terminar. Amém? Diga, conquistar exige perseverança. Você não pode desistir. Mas Natália, eu já tentei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu vou desistir. Não desiste, querido. Não desiste. A gente não desiste das coisas que a gente começa. A gente só desiste do que não presta. Eu estou no caminho errado. Então desiste do caminho errado e vem para o certo. Agora, eu sei que o certo é esse, eu vou desistir, porque eu já tentei uma vez, a gente não desiste. 1 Coríntios diz que o amor ágape que foi derramado em nosso coração. 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo aguenta. A gente não perde a paciência. A gente é crente. A gente é cristão, gente. Nós somos o povo de Deus, a gente não desiste, não. O povo está lá zoando da nossa cara, o povo já disse uma vez, a gente já disse 2, a gente já orou, a gente já não sei o que, mas eles não estão nem ligando. A gente não desiste. Isso é, quando nós fazemos isso, estamos mostrando que somos filhos de Deus. Ele chamou a gente para isso. Quem desiste não conquista. Quem desiste nunca vai ter, queridos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você seja sarado e curado para ouvir isso. Não ouça isso como ofensa, nem como condenação. O Senhor conhece a situação de cada um. Mas, querido, não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe situação difícil que Deus não possa consertar. Se você cumpre os princípios, se você cumpre e confia em Deus, não há nada que Deus não possa mudar. E você só vai ter um testemunho poderoso para contar se você não desistir. Agora, se você desiste da caminhada com Deus, desiste de praticar a palavra, desiste de congregar, desiste de andar, de ler Bíblia, desiste porque não vejo resultado, eu desisto. Pois não vai ter mesmo. Porque a Bíblia diz aqui nesse terceiro princípio, nessa terceira lição que você vai levar para casa hoje, para a sua vida. Josué levou mais ou menos 6 anos lutando para conquistar aquilo que já era dele. Aí você recebe a promessa. Vai ser grande, vai ser poderoso, vai ser maravilhoso. Deus falou para você. Aí passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 3 anos. Você diz, não vejo resposta, desisto. Não tem como. Não tem como. Se Deus falou, segura. Se Deus falou, segura. Porque só para conquistar uma cidade, ele levou 5 anos lutando. Natália, eu não quero passar 5 anos lutando por meu casamento. Eu sei, querido, pode ser outro tempo. Pode ser 10. Mas a gente não desiste. Eu vou dizer uma coisa para você, para inspirar você. Quando a gente não conhece os princípios, é uma coisa, mas quando você conhece, você sabe o caminho que tem que seguir, é mais fácil, querido. Fica firme, você já chegou até aqui, você já tem o Senhor, você já conhece os princípios da palavra, agora está mais fácil. Vamos caminhar, vamos ficar firme. Sabe, meu casamento, ele era todo desajeitado, meu casamento, nosso casamento. Mas a gente não queria aquele negócio ruim daquele jeito, não. Então a gente buscou o Senhor e o Senhor nos alcançou. E o Senhor trabalhou. Hoje eu posso abrir a boca, querido, e dizer que eu tenho um casamento. Não é perfeito não, viu? Porque a gente não é perfeito. Mas a gente tem um casamento de compreensão.
Mas sabe por que eu posso contar isso hoje diante de vocês? Porque a gente não desistiu. E eu não digo isso parecendo que sou melhor. É por causa de Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para transformar corações. Então aquilo que você precisa conquistar, não desista. Não desista. Josué travou guerra contra todos os reis por muito tempo. Lá diz muito tempo, mas foi mais de 6 anos para conquistar a terra que era dele. Aí eu digo para você, tome uma casa. Alguém te dá a casa, te dá a chave. Aí diz, aqui está a casa. Quando você chega lá, tem mato no quintal, o mato subindo assim, porque já tinha muito tempo que ninguém morava. As paredes estão sujas, os móveis estão tudo gasto, o chão está cheio de poeira. Aí você olha, meu Deus, eu não quero não. Ou você pode ter uma atitude de dizer assim, arregaça as mangas, chama os amigos, irmãos de coragem, os dispostos igual você. E diz, ei, me ajuda que eu ganhei esse negócio aqui, essa casa, e eu vou tomar posse, ela é minha. Eu vou me apossar dela, eu vou morar lá e vou botar do meu jeito. Querido, você pode. Você pode. Pega os princípios da palavra, aplica na área que você quer transformação, declare a palavra, chame o reino de Deus, chame o Espírito Santo, chame Jesus, chame todo mundo, os irmãos, e diga, irmãos, vão orar comigo, essa situação aqui precisa mudar, me ajuda, e você vai conquistar, e você vai ter história para contar, e você vai ter testemunho para poder influenciar os irmãos que ainda não chegaram lá. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Você está feliz? Você tem três lições aqui para levar para casa. Primeira lição, qual foi? Conquistar exige vigilância espiritual. Ei, não vai ter se não for vigilante espiritualmente. Discernindo espiritualmente. Atentando para o que Deus diz. Isso requer o quê? Oração, tempo com Deus, vida com Deus, vida consagrada. Não é no meio das festas, da zoada, da oba-oba, da correria que Deus vai falar com você. É preciso ter tempo de dedicação. Então, primeira lição, conquistar exige vigilância espiritual. Segunda lição, conquistar exige coragem para lutar. Lembra que Josué foi de noite para cima, foi e pegou os inimigos de surpresa. Deus disse, vá, ele foi. Igual um cavalo, bem cheio de força, que quando diz, agora! Ou então quando aquele cachorro que você diz, pega! Aí ele corre. Igual a gente agora. Quando o Espírito Santo disser, vá, é seu, vá para cima, não tenha medo, vá com tudo, e vá com coragem e com disposição, amém? De disposição, querido, porque Deus, Ele já deu essas coisas tudo para a gente conquistar. Agora precisa de arregaçar as mangas, vamos para cima. Vai chegar dificuldade, Deus vai nos dar. Vai faltar coisa, pois que chegue. Vamos pedir os irmãos, vamos nos juntar, a gente vai conquistar. Ei, essa igreja está mudando de endereço e vai precisar de você também. Na hora que disser, ei, estamos precisando disso, você não vai fazer dos que retrocedem. Você vai dizer, conta comigo, pastor, nós estamos juntos, vamos conquistar esse negócio, vamos levar isso daqui para diante, amém? Tudo bem, gente? Essa é a segunda lição. E a terceira, qual é, Natália? Essa que nós acabamos de falar. Conquistar exige perseverança até terminar. Ei, você não pode ser crente até daqui 2 anos, até que o seu casamento fique bom. Ah, agora a minha vida, outro dia eu falando com algumas pessoas que eu tenho que contactar pessoas para, às vezes a gente recebe, eu ligo, fulano, nunca mais vi você na igreja. Não estou precisando de nada não. Ah, só que um dia a situação chega. Não é ou não é, gente? Não é rogando praga. A Bíblia diz que quando o dia mal chegar, ela não diz de si o dia mal chegar. Quando o dia mal chegar, um dia mal chega. E para o dia mal chegar, você não tem que se fortalecer e se arrumar no dia que o mal chegou. Você tem que estar pronto. Então é todo dia.
É todo dia na vigilância, é todo dia na oração, é todo dia caminhando com Deus, é todo dia na disposição. Chegou o dia mau, você está pronto, levanta o escudo da fé, palavra de Deus, oração. Você sabe quais são as armas que você tem que usar. Agora, no dia que chega a circunstância, eu não sei o que fazer, porque nunca mais eu orei, nunca mais eu falei com Deus, nunca mais eu nem congreguei, nunca mais dizimei, nunca mais fiz nada. Vai ser pego de surpresa. Mas não precisa ser assim. As instruções que Deus está dando para o povo dele fique pronto, dispõe-te, levanta-te, fique disposto, porque eu quero contar com você. Amém? Quem tem o povo está disposto? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus pela oportunidade de ouvir a sua palavra. Querido, nós somos conquistadores. Você é um conquistador. O Senhor te chamou, Ele te capacitou, Ele te preparou, Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a palavra, Ele te deu igreja para congregar, Ele te deu dízimo para proteger tuas finanças, Ele te deu a oportunidade de ofertar para você prosperar, para você multiplicar, Ele te deu sabedoria para você fazer negócio, Ele te deu tudo, você tem tudo, querido. Ele limpou os teus pecados, Ele te deu Jesus que pode te limpar se você pecar novamente. Ele te deu a oportunidade de caminhar em santidade, Ele te deu tudo. Ele está dizendo: não tenha medo, não tenha medo, eu estou com você. Não importa o que tenha acontecido, olhe para frente, olhe para a sua frente, olhe para o que está diante de você. O diabo é quem fica olhando para o passado. É Ele que vai te apresentar o teu passado, mas Deus não trabalha com o passado de ninguém. Deus trabalha com o futuro. Olhe para o futuro. Deus está mostrando a você um futuro poderoso. Vá para isso, vá para essa direção. É nessa direção que o Senhor está indo. É na direção do futuro. Olhe para frente. Se agarre com o Senhor e siga adiante. Porque o Senhor já prometeu a você. Ele disse que redimiu você das enfermidades, da miséria e da morte eterna. Nada no mundo, nada, nenhum demônio, nenhuma crise financeira, nenhuma crise política pode mudar essa realidade. Ele já redimiu você. Você já está livre das enfermidades, você já está livre da pobreza, você já está livre da morte eterna. Se você tem Jesus, você já é redimido. Glória a Deus. Você já tem tudo o que você precisa. Agora corre com isso que você recebeu. Corre e vai conquistar. Vai conquistar, querido, vai realizar coisas para a glória de Deus. Amém. Vá, querido, vá para cima, vá para cima, vá para cima. Conquiste e dê glórias a Deus. Dê glória a Deus, dê glória a Deus, porque é Ele que fez você conquistar. Tudo que você realizar, você pode dar glória a Deus, porque Deus me deu, porque Deus me deu. Graças a Deus eu tenho, graças a Deus eu posso. Aleluia. Todo mundo aqui já tem uma aliança com o Senhor. Se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, como é a Natália que faz uma aliança com o Senhor? É o seguinte, queridos, Deus viu a humanidade perdida, chamou o Filho Jesus perfeito e disse: Filho, a humanidade está perdida, mas eu quero resgatá-los para mim. Eu preciso de um perfeito que possa pagar por todo, porque na terra não tem nenhum que eu possa fazer uma aliança. Então, vou fazer uma aliança com você, Jesus. Jesus disse: sim, Pai, estou aqui para fazer a sua vontade. Então Deus disse: o plano é o seguinte: você vai nascer da barriga de uma virgem conforme a profecia. Você vai se tornar um ser humano quando você estiver no tempo certo. Você vai entregar a sua vida para salvar eles. Jesus disse: estou aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. E assim aconteceu.
Deus, através do poder dele, enviou Jesus. Deus se fez um homem, nasceu, se identificou com a minha e a sua fraqueza, nasceu como um homem. Deus nasceu como um ser humano. Jesus era Deus, Jesus era homem. E no dia certo, com 30 anos, ele começou seu ministério dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Aqueles que acreditarem em mim, eu vou salvar. Aqueles que receberem, eu darei uma vida nova. Aqueles que creem em mim, ainda que morra, eu ressuscito. Mesmo que morra, eu ressuscito e vão viver eternamente comigo. Se você nunca fez essa aliança, aceitando o que Jesus fez na cruz por você, você nunca fez uma entrega, você pode fazer hoje.